Boa noite, tudo bem por aí? Então tá bom. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 22, será a passagem que nós vamos estudar na noite de hoje. Trago a saudação do pessoal de Caxias, lá da Aliança de Caxias. É um privilégio estar com vocês aqui mais uma vez esse mês e principalmente o privilégio de poder abrir a palavra do nosso Deus e que ela nesse momento fale aos nossos corações. Nós vamos ler o capítulo 22 do livro de Gênesis. Eu já adianto, é um dos textos mais desafiadores de Gênesis que a gente vai entender, e ao final desse tempo, nossa expectativa é tirar desse texto aplicações práticas para nós. Vamos orar antes da gente partir para o nosso tempo aqui de estudo? Deus e Pai, obrigado porque Tua palavra ela é incrível, Pai. Ela é profunda, ela traz diversos aspectos que tocam a nossa vida e a nossa caminhada. E nos próximos minutos, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai. A começar na minha vida e na vida de todos que aqui estão nessa noite, Pai. Que possamos, Deus, ser impactados por aquilo que Tu queres nos ensinar no dia de hoje, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Tenho estudado, ultimamente, o livro de Gênesis. E tem sido um desafio muito legal estudar Gênesis. E o livro de Gênesis, ele conta o início da história da nossa humanidade. Como tudo começou. O livro dos princípios. E o livro de Gênesis começa contando a história de como Deus criou Adão e Eva e colocou eles dentro de um jardim. Deus os criou perfeito, mas Adão e Eva decidiram deliberadamente romper com Deus. Eles decidiram cortar os vínculos com Deus quando eles se rebelam diante da prova que Deus tinha feito a eles. E a partir dali, Deus falou para eles: no dia que vocês comerem da fruta, vocês vão morrer. E eles escolhem se distanciar de Deus e romper o vínculo com Deus. E Deus, em sua sabedoria, Ele começa a desenhar um plano, esquadriar um plano eterno para religar os seres humanos a Ele. Deus começa a colocar em prática esse plano do religamento de nós, seres humanos, com Deus. E Deus escolhe um homem. Depois, no capítulo, você vê toda essa história acontecendo até o versículo 22. E esse plano ele vai se desenrolando para nós nos capítulos de Gênesis, quando Deus escolhe um homem. O nome desse homem é Abraão. A princípio o nome dele era Abrão, e Deus depois muda o nome dele para Abraão. Deus escolhe esse homem numa terra chamada de Ur, que depois ela vem a ser conhecida como Ur dos Caldeus. Abraão não era um homem que era próximo de Deus, muito pelo contrário. Ele era um homem pagão. Mas Deus ele vai se revelando a esse homem e fala para ele: sai da sua terra e vá, porque eu vou te levar numa outra terra. E nessa terra você vai se multiplicar numa grande nação. Porque o plano de Deus era que através deste homem e da sua descendência, Deus se transformaria em um de nós. Ele viria como um de nós, morrer naquela cruz para nos salvar. Esse é o plano que Deus está revelando para nós através das páginas da Bíblia. A Bíblia ela foi escrita ao longo de muito tempo e toda ela conta essa única história. Essa é a história do Evangelho. Mas tinha um problema na vida de Abraão e sua esposa Sara. Eles não podiam ter filhos. E a idade já estava avançada. E Deus afirmou para ele várias vezes: você vai ter um filho com Sara, a sua esposa. Até que finalmente ele é visitado por Deus e Deus fala: daqui 1 ano vai vir aquele que será o filho da promessa. E o nome dele será Isaque. E aos 100 anos de idade, e Sara com aproximadamente 90, aquele casal recebe em seus braços um bebezinho, fruto de um milagre da parte do nosso Deus, o Isaque. E eu fico imaginando o quanto que essa criança devia ser mimada, né? Quanto que ia ser mimada, o Isaque. E nós chegamos nesse capítulo 22, e eu vou lendo à medida com que eu vou expondo versículo a versículo, que é a maneira como eu gosto de estudar a Bíblia é estudando versículo a versículo. Porque diante desse quadro, desse bebezinho que esse casal recebeu depois de 25 anos da promessa, Deus vai colocar o servo dele à prova. Deus vai colocar Abraão à prova. E a
palavra do nosso Deus inicia da seguinte maneira: passado algum tempo, versículo 1, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Nesse momento, Abraão não sabia que se tratava de uma prova. Ele, ao ouvir Deus chamando o seu nome, ele sabia que aquele que estava falando com ele era o próprio Deus. Porque por algumas vezes Deus já havia aparecido para Abraão. Então estava claro de que se tratava de algo vindo da parte do próprio Deus falando com ele, e ele vai ser posto à prova. Mas ele não sabe, por enquanto, que isso se trata de uma prova. E ele prontamente diz: eis-me aqui. Então Deus fala para Abraão uma frase terrível, muito desafiadora. Deus fala para ele: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu te indicarei. Imagina o peso de ouvir essa frase. Essa frase, Deus construiu ela de tal forma a fazer com que ele sofresse à medida com que a frase vai acontecendo. Para que ele fosse provado à medida com que Deus dava a ele esta ordem. Porque Deus começa: tome o seu filho, Abraão. Não é o filho de outra pessoa. Não é um animal qualquer que você vai sacrificar a mim, como ele estava habituado a sacrificar os animais. É o seu filho, Abraão. O seu único filho. Deus acrescenta depois: o seu único filho. A palavra aqui, único, depois do Novo Testamento, na tradução da Septuaginta, ali em João 3,16, vai colocar a mesma palavra, que é o filho unigênito de Deus. Então já começa uma conexão daquele que é o sacrifício simbolizado em Isaque, que está acontecendo aqui no texto que a gente vai ver, com o sacrifício de Jesus, séculos depois. O filho único de Abraão, o filho unigênito. Abraão tinha tido um outro filho, sim, fruto de algo errado que ele fez junto com a sua esposa, com a serva Agar. Mas aquele filho que era o contado para a promessa de Deus era Isaque. Por isso ele é contado aqui como sendo o filho único de Abraão. Aí Deus chama o filho pelo nome. Seu filho, seu único filho, Isaque. O nome Isaque, sabe o que significa? Ele ri. A chegada daquela criança despertou o riso de todos. De todos se alegraram com aquela criança. E quando Deus nomeia ele, o filho dele, Isaque, ele mesmo, talvez isso puxou no coração paterno de Abraão as recordações do riso e da alegria que aquela criança tinha dado para ele ao longo daqueles anos. Isaque aqui, ele está com aproximadamente 17 anos, 16 para 17 anos. Então ele já tinha vivido com os pais esse tempo. A quem você ama, diz ali o texto, tocando fundo no coração desse pai. E Deus pede que ele leve o filho dele para uma região chamada Moriá e sacrifique ele como holocausto. Haviam vários tipos de sacrifício lá no povo de Israel, né? Alguns eram com o fruto da terra que se levava ao sacerdote, outros eram animais que eram levados em sacrifício. O animal era morto, metade ficava com os sacerdotes, metade ficava com aquele que sacrificava. As vísceras eram queimadas no altar. Mas esse sacrifício específico que é citado aqui é o holocausto. O holocausto é um tipo de sacrifício em que se matava o animal, sangrava ele até a morte, e depois se ateava fogo nele, sobre a lenha, até que não sobrasse absolutamente nada, que virasse cinzas. Esse é o sacrifício que Deus pediu para que Abraão fizesse com seu filho. E num dos montes que eu lhe indicarei. Que pedido que desafia o nosso entendimento, desafia a nossa fé. E graças a Deus que isso aconteceu dessa maneira aqui nesse contexto. Mas hoje em dia, esse tipo de sacrifício não é mais nos pedido. Nunca mais será pedido. Porque nós temos que entender algo ao lermos a Bíblia. Que essas pessoas que viveram aqui há séculos atrás, eles viveram isso com essa experiência com Deus, porque havia um propósito específico ao viver essas coisas que aqui foram registradas. Pessoas reais, Abraão e Sara foram pessoas reais,
que viveram experiências reais com Deus. E eles viveram isso porque Deus, através da vida deles, estava escrevendo a Bíblia, para que eu e você, 2026 anos depois de Cristo, tivéssemos essa história em nossas mãos, para que a gente lesse essas histórias e tirasse delas aplicações profundas para nós. Não vai existir um outro Abraão, que é o pai da nação de Israel. Abraão, ele foi único, e ele experimentou uma prova única na vida dele. Ele experimentou essa história. Então Deus está aqui escrevendo a Bíblia, escrevendo a maneira de Deus agir. E esse texto, ele nos desafia também, porque ele revela um aspecto de Deus, o quanto que Deus, ele é totalmente outro, diferente de nós. Totalmente diferente de nós. Ele é diferente de nós. Qual de nós aqui pediria isso para Abraão se estivesse no lugar de Deus? Qual de nós? Para e pensa. Eu não teria coragem de pedir isso para uma outra pessoa fazer uma coisa dessa. E Deus pediu. Por quê? Porque ele é totalmente diferente de nós. Isso aqui está figurado na Bíblia para que nós entendêssemos a natureza do sacrifício de Cristo. Porque se nós estivéssemos no lugar de Deus, nós não entregaríamos Jesus para morrer pela humanidade. Da mesma forma. Está escrito esse texto na Bíblia para que a gente entendesse o quão pesado foi para Deus entregar o seu Filho Jesus naquela cruz, o seu Filho unigênito, para a salvação da humanidade. Eu tenho um filho de 8 anos de idade e sinceramente, se eu passasse por essa mesma prova de Abraão, acho que certamente eu não passaria por essa prova. E eu acho que você também teria muita dificuldade. Acho que entre nós aqui ninguém passaria por uma prova como essa. E isso está fixado para que a gente entenda um pouco do que Deus sentiu quando o filho dele foi crucificado naquela cruz. O amor do pai que vê o seu filho sendo sacrificado. Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Vou ler de novo a resposta de Abraão aqui. Talvez você não tenha pegado certinho. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de o adorarmos, voltaremos. Que estranha a resposta de Abraão. 2 autores do Novo Testamento, o autor de Hebreus e Tiago, eles explicando esse texto, eles mostram que Abraão, quando ele vai para sacrificar Isaque, ele já executou no coração dele o sacrifício. É como se ele já estivesse pronto para ir até as últimas consequências de obedecer a Deus naquilo que Deus tinha lhe pedido. Certamente Abraão, durante aquele período de caminhada, daqueles 3 dias, sofreu muito em seu coração, discutindo com Deus, sofrendo, cada passada em direção àquela montanha. Foi um peso para Abraão, porque ele sabia o que ia acontecer naquele local. E aqui no final da frase desse versículo 5, revela por como Abraão sabia o que ia acontecer depois do sacrifício. Se nós formos lá para o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 17, vai lá na frente, deixa a sua mão aí, vai lá para Hebreus 11, 17. Diz o seguinte, o autor de Hebreus, a respeito desse acontecimento. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Você viu que eu falei? Que ele disse que já tinha oferecido, na mente e no coração dele, ele já tinha oferecido em sacrifício. Versículo, a continuação agora. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu de volta dentre os mortos. Recebeu de volta Isaque dentre os mortos. Então o que o autor de Hebreus estava falando? Está explicando aqui para nós. Que Deus havia prometido para Abraão que através de Isaque a descendência dele seria contada. Isaque não tinha filhos ainda.
Então Abraão, de uma maneira que ele não sabia explicar naquele momento, ele estava disposto a obedecer a Deus porque ele entendia que depois de executado o holocausto, o corpo de Isaque ter virado cinzas, de uma maneira que ele não sabia como, Deus ia trazê-lo à vida novamente. E ele entendia que ele ia ressuscitar, Era nisso que se baseava a fé de Abraão ao caminhar em direção a esse monte, chamado Monte Moriá. Se nós formos para o livro de 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, anos depois, a gente lê ali o cronista falando que o rei Salomão, sobre esse mesmo Monte Moriá, erigiu o Templo de Salomão. Está lá em 2 Crônicas 3, versículo 1, você pode ler depois. Esse lugar ali é o lugar de Jerusalém. E próximo ali aonde era o templo, no Calvário, o próprio Cristo se entregou. Nesse mesmo local, aonde Abraão caminha 3 dias para levar o seu filho. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminharam os dois juntos. Isaque disse ao pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Que pergunta! Acredito que essa caminhada foi uma caminhada silenciosa, pesada, arrastando os pés em direção a essa montanha, no subir dessa montanha. Quando Isaque faz essa pergunta, ele que segurava ali a faca e a lenha e provavelmente também a corda que usaria. Pai, ele já tinha visto o pai fazer sacrifício de animais tantas vezes e faltava o animal para sacrificar. Ele pergunta ao pai. E o pai responde invocando a fé que ele tinha no Deus da promessa. Deus há de prover o cordeiro, meu filho. De uma maneira que a gente não entende como isso se daria. E Abraão naquele momento também ele não entendia, lembre-se. Ele não sabia que se tratava de uma prova. Ele estava disposto a ir às últimas consequências para sacrificar o seu filho. Mas ele confiava que Deus ia dar o cordeiro. E os dois continuaram caminhando juntos. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Já pensou nessa cena? Pare e pensa nesse quadro, meus queridos. O próprio Isaque provavelmente ajudou o pai a montar aquele altar, colocando pedra sobre pedra. E chegou naquele momento fatídico. O próprio Isaque, ele deve ter se entregado ao pai para que o pai o amarrasse. Porque ele se tratava de um jovem, de uns 17 anos, um jovem forte, vigoroso, e o pai era apenas um velho, de aproximadamente 100 anos de idade. Isso só conseguiria acontecer se esse Isaque se entregasse ao pai, confiando no pai. Em última instância, confiando no próprio Deus. E Abraão, em seu coração, ele levanta a faca para desferir um golpe no pescoço do filho com a faca. O filho que seria sangrado e depois seria queimado sobre aquele altar. Mas, aí tem a palavra mas, depois desse quadro que é pintado aqui diante de nós. Chega a palavra mas ali na nossa Bíblia. O anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. O anjo do Senhor, aquele mesmo anjo do Senhor que tinha aparecido a eles e falado que depois de 1 ano eles teriam um filho e o nome desse filho seria Isaque. Interrompe Abraão de não causar dano ao jovem. E Abraão, quando ouviu o nome dele, da voz do Senhor, acho que o coração dele até parou naquele momento. Parou naquele momento e ele disse: eis-me aqui. E ele ouviu tudo o que ele queria ouvir. Tudo o que ele queria, ele precisava ouvir. O anjo do Senhor falou para ele: não toque no rapaz, versículo 12. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão passou na prova. Nesse momento ele entendeu que Deus estava provando ele, provando a fé que ele teve. Como eu falei anteriormente, nós não vamos passar por uma prova como essa. Mas Deus também nos prova, meus queridos. Prova no nosso dia a dia, com pequenas coisas, com pequenas demandas no nosso coração.
Porque o que está em jogo aqui é qual posição Deus ocupa no coração de Abraão. Será que ele é o principal na vida dele? Ou será que existem outras coisas? E Abraão provou com as atitudes dele, por A mais B, de que Deus estava no topo da vida dele. Deus podia pedir para Abraão qualquer coisa que Abraão daria. Deus poderia pedir para Abraão as posses dele, tudo que ele tivesse que ele seria dado. Porque ele foi capaz de entregar o que ele tinha de mais valioso para Deus. Que era de mais valioso para Deus. Pequenas provas, nós somos colocados à prova também quanto à nossa fidelidade ao nosso Deus. O livro de Gênesis diz que Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. O que salvou a Abraão foi a fé, mas essa fé foi testada em obras. As obras de Abraão, a obediência de Abraão foi testada diante dessa prova. Se nós formos para Mateus capítulo 19, versículo 16, a partir do versículo 16, conta a história de um outro homem, um jovem que é tido ali como um jovem rico. E aquele jovem rico, você pode ler depois esse texto, Mateus capítulo 19, diz que ele chega diante de Deus, de Jesus, e ele fala para Jesus: Jesus, o que eu preciso fazer para ir para o céu? O que eu preciso fazer? Cheio de pompa, cheio de autoridade, aquele homem chega diante de Deus. E Deus fala: você obedece os mandamentos? Você é um homem fiel em tudo? E daí o jovem rico diz: sim, eu faço tudo desde jovem, desde a tenra idade, eu faço tudo certinho, não mato, não adultero, não faço nada disso errado. Eu sou um homem perfeito. Esse jovem rico, provavelmente, nós admiraríamos ele, de tão perfeito que era o caminhar dele. Talvez até ele estaria, em alguns contextos religiosos, dando estudos, de tanto que ele era um homem que vivia tudo certinho. Mas Jesus não se impressiona com bonitas palavras e não se impressiona com aparências. E o jovem rico é posto à prova, que nem Abraão. Deus olha para ele e fala para ele: você caminha muito bem ao meu lado, só tem um problema. Só tem um problema, meu querido, que eu identifico no seu coração. O problema do seu coração é o seguinte: que no lugar de Deus ali no seu coração, existe algo que está rivalizando com Deus no seu coração. E são as suas riquezas, são as suas posses. E Deus não aceita dividir o espaço do nosso coração com nada mais. E Jesus fala para o jovem rico: venda tudo que você tem e dá aos pobres e depois vem e me siga. Jesus, ele fala para aquele jovem qual era o remédio, qual era o antídoto para ele, para que ele tivesse espaço ao lado de Cristo. E diferente de Abraão, o jovem rico ele não consegue a aprovação, porque diz que ele tinha muitas posses. E ele se apega ao dinheiro dele e ele não entrega. E diz o texto ali em Mateus que ele sai triste. Pequenas provas. Se parar para pensar, é uma prova bem menor do que a prova que Abraão passou. E esse jovem rico foi incapaz de passar por essa prova. Qual prova Deus pede para nós hoje? Qual prova Deus tem pedido para você quanto à obediência? Que Deus está olhando para mim e para você e dizendo assim hoje: você me ama de verdade. Você cantou muito bonito ali domingo na aliança. Mas você vive mesmo essas coisas que você cantou ali? De que eu sou a tua graça é bem melhor que a vida. Nós cantamos, você vive isso mesmo na sua vida? A minha graça é muito melhor do que todas as coisas que você tem. Talvez pequenas demonstrações Deus vai colocar diante de nós, na nossa semana e na nossa vida. Voltando aqui para o nosso texto, versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. A palavra de Deus, ela é muito clara. Ela disse para Adão e Eva que se eles pecassem, eles morreriam. E lá em Romanos 6:23, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado. Então todos nós seres humanos estamos condenados à morte. Mas o que é incrível desse texto? É que Deus, ele providenciou um sacrifício em lugar do Isaac. Isso aqui é o evangelho explicado diante de nós.
e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. É a primeira vez na Bíblia que esse conceito claramente é colocado, de que um inocente, no caso o cordeiro ali, o carneiro, ele vai ser sacrificado em lugar de alguém que deveria morrer. Alguém deveria morrer, no caso era Isaac, mas ele não morreu, porque outro morreu no lugar dele. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Para remir pecados, sangue tem que ser derramado. E aquele carneiro morreu no lugar de Isaac. Nós estamos condenados à morte. Nossos pecados nos condenam ao inferno. Mas Cristo, Ele é o sacrifício que morre em nosso lugar. É isso que a Bíblia explica. É isso que a Bíblia explica como o plano da salvação. O plano que eu comecei explicando. Que Deus está desenhando, escrevendo para nós, diante dos nossos olhos. O Senhor provê. É o Senhor que provê. Não é a gente que se salva. Não somos nós, com a nossa religiosidade, com o nosso esforço pessoal, que vamos nos salvar. É Deus quem provê a salvação. É Ele quem faz tudo. E em resposta a essa salvação, nós vivemos uma vida de santidade, separados do pecado. Depois disso, só para a gente terminar aqui o nosso texto. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos partiram para Berseba, aonde passou a viver. Depois dele ter sido aprovado nessa prova que Deus colocou a ele, Deus fala novamente a ele e jura por si mesmo. Jura por si mesmo. Sempre quando vai acontecer um juramento, a gente jura por algo que é superior a nós, né? Por exemplo, né? Eu juro pela minha mãe. É assim que a gente falava quando era criança, né? Eu juro pela minha mãe, né? Juro pelo meu pai. Você jura por algo maior que você. Mas Deus vai jurar por quê? Por quem? Se Ele é o supremo, Ele é o maior. Então Ele jura por si mesmo. E ao jurar por si mesmo, isso vai acontecer, porque não existe nada superior ao nosso Deus. E Ele diz a Abraão, Ele diz o que para Abraão? Que os descendentes dele serão tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia. E em Cristo Jesus, essa promessa de Deus transcende o que é somente a nação de Israel. Transcende aqueles que são biologicamente filhos de Abraão. Porque depois que Cristo vem, Ele inaugura uma nova aliança. Ele religa os seres humanos a Deus. E através dele, todas as pessoas de todos os povos podem se conectar novamente a Deus. E eu quero ler para você o cumprimento dessa profecia. Está lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 ao 10. Porque a gente está indo para vários lugares da Bíblia, né? Lá em Apocalipse vai acontecer o cumprimento dessa multidão. Que delícia esse texto. Apocalipse, capítulo 7, do 9 em diante, diz o seguinte: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Uma multidão de todos os povos, tribos e nações. Vai ter brasileiro, argentino, africano, vai ter europeu, asiático, gente de todos os povos, debaixo do nosso Deus, louvando a Deus por toda a eternidade, como o Adelar falou no começo aqui da nossa celebração. Nós estaremos lá, e aqui está o cumprimento dessa promessa, que Deus jurou por si mesmo que vai estar lá. E a pergunta que fica para nós: você vai estar lá nesse dia, segurando uma palma nas suas mãos? Você vai estar lá? Eu vou estar lá. Eu vou estar lá.
Eu vou estar lá. Não porque eu fui um cara legal, que fiz tudo certinho na vida. Não porque Cristo pagou o preço naquela cruz do Calvário, para que o Fabrício pudesse estar lá. Diante dessa multidão, ele pagou o preço dos seus pecados. Basta você se render a ele, se cair de joelhos diante do nosso Deus. Diante do nosso Deus. Então Abraão voltou com seus servos e juntos partiram para Berseba, aonde passou a viver. Imagina esse caminho de volta com seu filho. A história de Abraão vai passar e o filho dele, Isaque, vai receber esse legado do pai, um legado de fé e de esperança na palavra do nosso Deus. Meus queridos, para a gente finalizar, o que a gente pode tirar de aplicações desse texto que a gente leu hoje? Aplicações práticas. Nós pudéssemos resumir numa única frase, para a gente fixar tudo que a gente conversou aqui hoje. Eu coloquei da seguinte maneira: Deus exige 100% do nosso coração, pois Ele preparou um substituto para a nossa salvação. Nada menos do que 100% é o que Deus quer do nosso coração. Porque Deus é egoísta? Não. Porque qualquer coisa que nós coloquemos no nosso coração, que rivalize com Deus, vai destruir o nosso coração. Coloque o dinheiro do lado de Deus, como sendo o seu Deus. Esse dinheiro vai destruir o seu coração. O dinheiro será uma fonte no seu coração sem fundo. Maus negócios podem levar todo o seu dinheiro. Coloque a sua esperança no dinheiro e você vai ver em que fim vai dar a sua vida. Nosso Deus sabe que se Ele for o centro, que se Ele for o topo da nossa adoração, isso vai nos fazer bem. Porque Ele conhece o nosso coração. E nenhum outro Deus é capaz de nos salvar, apenas o nosso Deus. O versículo-chave desse texto, eu destaquei aqui, o 22:13. Você pode grifar na sua Bíblia, que diz o seguinte: o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Esse aqui é o texto-chave aí para você ter. Sempre que você lê a Bíblia, procure destacar dentro daquele... Quando você está fazendo a sua devocional diária, qual que é o texto principal? Qual que é a ideia principal disso aqui que eu estou lendo hoje? E tire dali aplicações. E as aplicações que a gente vai passar aqui agora para terminar. Primeiro, eu gosto de pensar quais aplicações o povo de Israel teria ao ouvir esse texto, essa história que eles acabaram de ouvir. E eu destaquei uma aplicação aqui que para mim ela se destaca das outras. Tem diversas, mas a que se destaca. Primeiro, o povo de Israel ele entenderia ao ouvir essa história que o cordeiro sacrificado no tabernáculo simbolizava o Messias que viria para morrer em seu lugar. Eles deveriam juntar as peças desse quebra-cabeça e entender, quando eles ouvissem essa história de que um cordeiro morreu no lugar do Isaque, de que quando eles iam ao tabernáculo levar o sacrifício, aquele animal estava morrendo em seu lugar. Veja que interessante, Deus ele deu a lei para o povo de Israel, e o povo de Israel se esforçava ao máximo para cumprir todas aquelas leis. Só que daí o povo não conseguia cumprir as leis. Sempre errava alguma coisa. Quando errava, eles tinham que pegar um cordeirinho debaixo do braço, levar no tabernáculo e ofertar aquele cordeirinho. E qual a conclusão que eles deveriam chegar ao fazer isso? De que era impossível por si só cumprir toda a lei. Que eles precisavam de um cordeiro como sacrifício para morrer no lugar deles. E esse cordeiro apontava para o Messias. Então eles deveriam viver na expectativa da chegada do Messias. O povo de Israel não entendeu isso. E eles passaram a fazer do judaísmo uma religião focada nas obras, em fazer as coisas exatamente para se salvar. E foi por isso que Cristo questionou tanto os fariseus, porque eram pessoas religiosas, que achavam que eles iam se salvar. E Cristo veio para mostrar para eles de que eles estavam entendendo errado a lei do Antigo Testamento. E nós, o que a gente pode aprender desse texto aqui tão incrível e com tantas aplicações? Primeiro eu coloquei assim, Deus providenciou o sacrifício que nos religa a Ele, Jesus Cristo, morto e ressurreto. Foi Deus quem providenciou. Nós estamos aqui hoje porque Deus providenciou Jesus Cristo para nos salvar. Amém? Esse é o nosso Deus. Vai entender o coração de Deus. Ele é diferente de nós. A gente não conseguiria fazer isso e Ele fez por nós. A gente mandaria todo mundo para o inferno. Mas Deus não, Ele é amor. Ele nos ama. E Ele veio e fez aquilo que cabia a nós. Nós deveríamos morrer.
Nós deveríamos sofrer as consequências do nosso pecado, mas ele disse, não, eu vou salvar esse povo. Segundo, nós cremos no Deus que ressuscita mortos. A ressurreição, ela é o fundamento da fé cristã. É o fundamento. Um dia eu vou morrer. E você também, se Cristo não voltar antes, também vai morrer. Nosso corpo vai se dissolver dentro daquele caixão, ou para aqueles que escolheram, será cremado, e as cinzas serão jogadas ou no mar, ou ali em Arroio do Sal, talvez, né? Ou será jogado num jardim. Nosso corpo vai se dissolver. Mas o cristianismo, preste atenção, só faz sentido porque nós cremos que Deus falou por si mesmo, Ele jurou por si mesmo, de que o nosso corpo, os químicos desse pó, se reorganizarão novamente naquele dia glorioso. E nós vamos ressuscitar com um corpo glorioso. Por que nós cremos nisso, que parece ser tão contraintuitivo? Porque Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós temos essa esperança de que cedo ou tarde nós vamos ressurgir num novo corpo, e vamos contemplar nosso Senhor Jesus vindo em glória. Se isso não enche o seu coração de esperança, nada mais vai encher. Nada mais vai encher. E para a gente terminar, Deus nos prova para revelar os nossos ídolos, aquilo que está no nosso coração. Abraão foi provado como o fogo que passa, como o ouro que passa pelo fogo. E ele passou, foi aprovado por essa prova do nosso Deus. E nós também às vezes somos provados. E a nossa prova vai se manifestar no quanto que nós somos capazes de obedecer ao nosso Deus. Vamos ser provados na maneira como a gente interage uns com os outros, nos nossos casamentos, na maneira como a gente toca os nossos negócios, na nossa honestidade e na maneira como a gente representa Cristo nessa terra. Não só fazendo de Deus bonitas palavras, mas fazendo de Deus o núcleo da nossa vida, vivendo de uma maneira diferente daquela que o mundo tem vivido. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Vamos ficar de pé para a gente orar? Deus e Pai, obrigado, Pai, por esse tempo de compartilhamento da Tua palavra, Deus. Que história, Pai, mais incrível, Pai. Difícil deve ter sido demais para esse homem ter vivido isso, Pai. E Deus, às vezes a gente é provado também, são coisas tão menores, Pai, a gente pisa na bola e não consegue se permanecer fiel ao Senhor, Pai. Deus, tenha misericórdia de nós e nos perdoa, Pai. Que no nosso coração hoje nasça uma disposição profunda de fazer aquilo que te agrada, Pai. E se Deus, se entre nós aqui alguém hoje entendeu, Pai, que Cristo morreu por ele para salvá-lo, Deus, que essa noite seja o dia da salvação dessa pessoa, Pai. Fala com ela, Pai, fala no coração dela, incomoda ela, Pai, essa pessoa, Deus, e que a Tua palavra entre ali como uma semente que dá o fruto no tempo certo e frutifique, Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio que é de poder estar aqui, a começar na minha vida, ó Pai. Quebra corações, Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém.